Oi, meu nome é Fernanda Michelucci e eu tô aqui para ajudar vocês em Sociologia com o Max Weber. Max Weber vai ser muito importante porque ele, junto com Marx e Durkheim, vão constituir os três pilares da Sociologia. Weber vai ter estudado Direito, Filosofia, História e Sociologia, todas essas outras matérias com foco em Sociologia. E ele vai ter sido professor em Heidelberg. O contexto histórico que ele estava inserido na Alemanha vai ter sido muito propício para que ele se envolvesse com a vida política, principalmente no pós-Primeira Guerra Mundial, porque era necessário que houvessem pessoas pensando criticamente para lidar com a situação que a Alemanha estava vivendo. Por exemplo, ele vai ter participado do Conselho do Tratado de Versalhes e ajudado na formação da Constituição da República de Weimar. E ele vai escrever um livro que vai ser extremamente importante na história mundial, que vai se chamar A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nesse livro ele vai relacionar exatamente o protestantismo, o calvinismo, surgidos na reforma religiosa do século XVI, e o capitalismo. Então, a religião católica condenava a poupança e o lucro. E com a reforma religiosa e esse surgimento do protestantismo, do calvinismo, vai surgir valores que incorporam a mentalidade capitalista. Quais valores, por exemplo? A organização complexa, a acumulação de riquezas e de disciplina. O trabalho começa a ser valorizado. Isso são princípios básicos para se ter um desenvolvimento capitalista. Então é isso que ele faz no livro. Ele relaciona esse surgimento do protestantismo, do calvinismo, com o capitalismo, porque está tudo extremamente relacionado, porque o protestantismo e o capitalismo validam os conceitos base, os valores do capitalismo. Então, um acaba existindo por conta do outro. Agora, sobre a metodologia de Weber. Usava a estatística para a coleta de dados, a comparação para comparar os fatos observados, a compreensão para interpretar esses dados e a história como um meio de você interpretar a realidade em que está envolvido, analisando o passado, o presente, e assim, para você interpretar. Bem, ele vai se distinguir de Durkheim no que diz respeito à parcialidade e imparcialidade quanto aos estudos. Durkheim acreditava que o cientista deveria ser imparcial completamente quanto ao estudado, tanto que Durkheim diz que os fatos sociais devem ser analisados como coisas. Já Max Weber diz que é impossível manter essa imparcialidade, porque todo mundo tem gostos, valores e vontades, e isso é impossível de simplesmente se esquecer e ser imparcial. Então, o cientista, sim, ele vai ser parcial, mas deve ser objetivo, assim como Durkheim diz. Então, nesse ponto da objetividade, os dois concordam. E em vez de tratar o objeto de estudo como fatos sociais, Weber vai tratá-los como ações sociais. A ação social vai ser aquela que só existe quando o indivíduo estabelece comunicação com os outros. Então, vão ser ações que são pensando ou sendo motivadas por outras pessoas. E dentro delas, nós vamos ter 4, sendo que 2 são irracionais e 2 são racionais. Dentre as 2 irracionais, nós vamos ter a afetiva e a tradicional, sendo que a afetiva é como consequência das emoções. Por exemplo, ódio, tristeza, amor. Vamos falar, você faz alguma coisa pro seu namorado porque você estava muito apaixonado e essa vai ser uma ação afetiva. Depois vocês terminam e você pensa, nossa, eu não estava nem pensando, porque essa vai ser uma ação que você fez de modo irracional. Vai ser uma ação afetiva que o que te movimentou foi uma consequência da sua emoção, você estava apaixonado, por exemplo. E a tradicional vai ser baseada em costumes sociais. Por exemplo, você acorda, coloca roupa, escova dente, diz bom dia para as pessoas. E dentro das 2 racionais, nós vamos ter a racional com fins com relação a fins e em relação de valores. Com relação a fins, vai ser, por exemplo, o que você está vendo esse vídeo agora, está estudando porque quer passar numa faculdade. Então, o fim dessa sua ação é passar numa faculdade, então sua ação é com relação a fins. E a
uma relação a valores é que você faz a coisa e ela tem um fim, só que esse fim, o que prevalece é o valor moral, ético que você dá pra ele, ou religioso. Então, você faz alguma coisa que tem sim um objetivo, mas o que mais importa não é o objetivo, mas sim o valor por trás dele. Dentro da metodologia de Weber, nós também vamos ter o conceito de tipo ideal. Esse tipo ideal vai ser uma ferramenta para os cientistas sociais para que facilite seus estudos. Vão ser características relevantes que vão se tornar referência para o estudo dos fenômenos sociais. Por exemplo, você tem o conceito de patrícios e o conceito de burguesia. Então, você vai pegar as características mais relevantes e vai fazer um tipo ideal do que seria patrício e do que seria o burguês. Só que isso não significa que todos os patrícios ou todos os burgueses sigam à risca essa definição. É apenas uma tipificação para facilitar e servir de ferramenta para o desenvolvimento dos estudos desses cientistas sociais, para facilitar, entenderam? Então vai ser isso, vai ser meramente essa ferramenta que vai surgir dessa tipificação, dessa generalização para formar conceitos e facilitar estudo. Quanto à análise das transformações da sociedade, Weber diz que há o desencantamento do mundo. Esse desencantamento do mundo seria a relação de que antigamente as pessoas usavam mais das ações sociais irracionais, como a afetiva e a tradicional. E atualmente nós usamos as racionais em predominância, com fins e com fins em valores. Então, o que vai existir é que com a ciência, a tecnologia, nós vamos ter uma racionalização do mundo e da sociedade e que vai fazer com que esse desencanto seja o fato de que nós não vemos mais as coisas com explicações místicas, como as explicações religiosas ou dando sentidos às coisas. Nós simplesmente vemos elas de maneira racional, materialista e simplesmente é isso. Você não olha para uma árvore e pensa no que significa aquela árvore na natureza, etc. Você, como um racional, materialista, vai pensar, essa árvore é uma sombra para eu ler meu livro, pode virar madeira e etc. E isso seria o desencanto do mundo. Você vai perder aquele sentido, aquela explicação mística e vai simplesmente se ater à razão, à ciência e à tecnologia. E, inclusive, o Tim Maia tem uma música sobre isso que eu vou deixar no finalzinho do vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha dado pra entender tudo sobre Weber. Leia o livro Universo em Desencanto.